Salve, salve, corintiano raiz! Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de começar o vídeo, eu quero apresentar para você a assinatura Timão 10. Já pensou em assistir aos jogos do Corinthians ao vivo e com imagens em alta definição diretamente no seu celular? Assinando o Timão 10, você assiste todas as partidas do Coringão em todas as competições em um só lugar. É muito simples. Nós enviamos o link para você assistir o jogo diretamente no seu WhatsApp, sem burocracia. É só clicar, assistir e torcer. E o melhor de tudo é que você paga apenas uma vez e garante acesso aos jogos do Timão o ano todo. Então não perca tempo e garanta sua assinatura agora por apenas R$ 3,90 por mês. Aponte a câmera do seu celular no QR Code aqui da tela ou clique no link da descrição e venha fazer parte do Timão 10. Fique agora com o vídeo. Do Corinthians, em nome de Aposta Ganha, em nome de Mais Ágil, o Corinthians que empatou com o Internacional ontem pelo placar de 2-2 na Neoquímica Arena. Foi um banho de água fria, foi uma ducha de água fria no torcedor corintiano que superlotou a arena, empurrando o Corinthians para uma vitória no Campeonato Brasileiro. Seria uma vitória importantíssima dentro da competição. Se o Corinthians vencesse, ele estaria fora da zona de rebaixamento, mas infelizmente o Corinthians tropeçou, tomou o gol aos 48 minutos do segundo tempo, resultado que deixou o Corinthians mais uma vez na zona de rebaixamento. O primeiro time que está fora da zona de rebaixamento é o Fluminense, com 30 pontos ganhos. Corinthians e Vitória têm 29 pontos ganhos em 29 jogos, estão empatados em número de pontos ganhos. O Vitória tem mais vitórias do que o Corinthians, o que complica a situação. O Corinthians é o time que mais empatou no campeonato. O Corinthians tem 11 empates no Campeonato Brasileiro. É muito empate na competição. O Corinthians que agora vai ter que vencer pelo menos 5 jogos, né? Pelo menos 5 jogos dos 9 jogos que restam no Campeonato Brasileiro. Para ficar tranquilo mesmo, teria que vencer ou terá que vencer 6 jogos que restam dos 9 jogos do Campeonato Brasileiro. Até agora o Corinthians só tem 6 vitórias em 29 jogos na competição, né? O que sugere que, infelizmente, o Corinthians dificilmente vai conseguir mais 6 vitórias dentro da competição em 9 jogos que restam. A competição está acabando, o campeonato está acabando para o Corinthians. Mas eu ainda estou otimista, porque o pior já passou. A pior fase do campeonato já passou para o Corinthians. Eu ainda acredito que o Corinthians vai conseguir a classificação, apesar do resultado negativo ontem contra o Internacional. O Corinthians tinha que ter vencido o Internacional. E esse resultado tem que botar na conta do covarde Ramon Dias. O Ramon Dias foi covarde ontem. O Ramon Dias e o Emiliano Dias. A dupla, o pai e o filho, foram covardes ontem. Porque o Corinthians estava vencendo pelo placar de 2-1, estava jogando bem, né? Quase marcando 3-1, teve a oportunidade de fazer o 3-1 com o Rodrigo Garro, numa defesa do Rocher, espetacular, goleiro do Internacional. Se não fosse o goleiro do Internacional, o Corinthians venceria o jogo, marcaria o 3-1. E se não fosse o VAR também, né? Porque o VAR anulou um gol do Yuri Alberto, que até agora eu não sei se estava impedido, se não estava impedido. Mas aí o Ramon Dias, a partir dos 43 minutos do segundo tempo, começou a fazer as trocas, colocando zagueiro, colocando volante, né? Colocou o Ranielli, colocou o Félix Torres. E aí desandou a maionese. O Corinthians tomou o gol aos 48 minutos do segundo tempo. O Ramon Dias chamou o Internacional para o campo de defesa do Corinthians. O Ramon Dias foi covarde, errou nas alterações. Tem que botar na conta do Ramon Dias. E pela primeira vez no campeonato, o técnico do Corinthians está pressionado. Já tem gente falando nos bastidores da possibilidade da contratação do Tite, né? Isso partiu até de parte da torcida do Corinthians. Ontem na live aqui no canal do Sereto, muita gente falando do Tite. Você, torcedor corintiano, aceitaria o Tite de volta? Eu quero ouvir o seu comentário. Deixa aqui o seu comentário.
Você aceitaria o Tite de volta? O Tite que foi dispensado do Flamengo e está livre no mercado, né? Mas o Tite que negou o Corinthians nas últimas 4 vezes que foi convidado, ele disse não ao Corinthians. E acabou aceitando um convite do Flamengo, o que deixou a torcida do Corinthians bastante magoada. Mas ele tem uma história muito grande com o Corinthians, é o maior técnico da história do Corinthians, o Tite. De qualquer maneira, eu acho, é a minha opinião, que não adianta trocar técnico agora, né? Seria muito complicado trocar o técnico agora, porque bagunçaria ainda mais a situação do Corinthians. Até o técnico novo ser contratado, faltam apenas 9 jogos para terminar o campeonato. Infelizmente, ficaria muito difícil a situação. Destaques do jogo de ontem, né, o lado bom do Corinthians, a excelente exibição do Memphis Depay, jogou muita bola ontem, deu uma assistência para o gol do Yuri Alberto e deu uma segunda assistência para o gol anulado do Yuri Alberto, né? Seriam duas assistências, mas uma delas, um dos gols foi anulado e infelizmente o Memphis Depay não deu a segunda assistência. Está aí o Yuri Alberto engraxando as chuteiras do Memphis Depay, porque ele realmente jogou muita bola, ele está melhor fisicamente, está mais bem condicionado fisicamente, e vai com certeza ajudar muito o Corinthians nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E Yuri Alberto também jogou muita bola, né? Talvez tenha sido, talvez não, com certeza foi a melhor partida dele com a camisa do Corinthians na temporada. Aliás, o Yuri Alberto iguala o camisa 9, chegou ao 46º gol pelo Timão em 139 jogos. 46 gols em 139 jogos com a camisa do Corinthians. É a mesma marca do argentino Tevez. Só que o Tevez conseguiu isso apenas em 78 partidas. E o detalhe é que o Yuri Alberto já tem 20 gols na temporada. O Yuri Alberto é artilheiro do Corinthians na temporada. Ligão, que é muito importante. Olha só. Primeiro, né, a questão dos salários atrasados. É assim, o salário atrasado, alguns funcionários do Parque São Jorge me chamaram dizendo que eram para ter recebido salário na última sexta-feira e não receberam. Eles esperam que na segunda o dinheiro caia na conta. Então nós vamos aguardar até segunda-feira, né, para saber se realmente os salários foram pagos. É importante pagar o salário dos funcionários, mas é óbvio que é importante. Ainda mais quando, né, aliás, teve funcionário que falou para mim, pô, Samir, contrata um jogador de 3 milhões, 4 milhões, paga a gente aqui, pô, tô torcendo muito pelo Memphis, mas tem que pagar nós também, né? Enfim, então o Corinthians contratou, né, um jogador de 3 milhões, 4 milhões de reais, não pode deixar o salário atrasar de funcionários do clube, funcionários que às vezes ganham 3 mil reais por mês, ganham 2 mil reais por mês, ganham 4 mil reais por mês, não importa o salário. Não pode, tá? Não pode deixar atrasar o salário dos funcionários, porque começa a gerar, inclusive, chacota dos rivais, enfim. Contrata um jogador e não paga salário de funcionário. É chato isso, tá? Ainda mais, né? Nesse momento que vive o Corinthians. Vamos falar agora do Memphis Depay. O Memphis Depay fez uma estreia maravilhosa, né, como titular pelo Corinthians no jogo contra o Internacional de Porto Alegre. Jogou mais de 80 minutos, né, foram 88 minutos. Ele que tinha feito cerca de 20 minutos por partida, né, nos últimos jogos, né, Fortaleza, Atlético Goianiense, São Paulo, né, Flamengo ele não pôde jogar porque não está inscrito na Copa do Brasil. E ontem 88 minutos jogando como titular. Foi tudo bem, o Depay ele brilhou na partida, chegou a brilhar mesmo. Por quê? Porque o Depay ele está longe, né, de ter a sua melhor condição física hoje no Corinthians, está distante, né, de desempenhar, né, o seu futebol com 100%, né, da sua condição física ideal. Mas mesmo assim, estando aí 60%, 70% da sua condição física,
ele destoa, né, velho? O passe que ele deu pro gol do Yuri Alberto, né, que abriu o marcador na Neoquímica Arena, foi um passe de quem conhece muito, meu amigo, muito. É o passe na temperatura certa. Depois ele dá aquele lançamento também pro Yuri fazer o gol de cabeça que foi anulado, que foi um lançamento de quem entende muito do assunto também. E aquele lance na área, né, que ele dribla o zagueiro para finalizar, enfim, o Depay fez uma grande partida. E o Yuri tem que ser o parceiro dele. Eu falei isso no pós-jogo ontem. Por quê? Porque o Depay não pode ter o Tales, por exemplo, de parceiro de ataque. Os dois têm que jogar próximos da área e dentro da área. Porque o Thales Magno é um jogador que, recuperando de lesão, vai voltar a ficar à disposição, mas não dá para jogar do lado do Depay, porque ele é mais lento, joga mais como um veterano. O Depay, ele tem que ser o jogador que vai sair da área. Já deu para ver que ele é inteligente, ele vai se adaptando à idade, né, e à sua carreira, o momento da sua carreira. Então ele tem que ser o jogador que vai sair da área e deixar o Yuri maluco, entrando para a área, correndo, doido. Então tem que ter um cara com muito vigor físico para jogar do lado do Memphis Depay. E o Yuri Alberto é esse cara, né, velho? O Yuri Alberto ontem parecia, meu amigo, parecia o Tevez jogando, cheio de raça, vontade. Chutou de direita, gol. Chutou de esquerda na trave. Cabeceou, gol. Bateu pênalti, gol. O cara é um monstro no jogo ontem, né? Yuri Alberto, quem é você? Eu vim aqui só para te ver. Yuri Alberto, quem é você? Eu não consigo te compreender, velho. Enfim, eu não consigo te descrever. Não dá para saber quem é o Yuri Alberto. Agora, a chamada aí do título, né? O Ramon Dias deu uma mancada, né? Com a questão do Memphis Depay, porque eu tenho informação que o Depay não está em condição ainda de jogar 90 minutos. Ele jogou quase 90 minutos. Ele tinha que jogar uns 60 minutos, 70 minutos. Quando o Corinthians fez o segundo gol, tinha que ter tirado o Depay já, tá? Eu falei no clube de membros do canal Café de Setorista, e aí teve um lance depois na sequência que eu fiquei com medo, velho. Falei, meu Deus, não acredito, velho. Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, porque o Corinthians não pode perder o Depay. Ele vai ser muito importante para o Corinthians. O Memphis vai ser muito importante para o Corinthians nessa reta final de Brasileiro. Na Sul-Americana também, muito importante. Cara, eu achei que ele até sentiu uma lesão uma hora lá. Então o Ramon Dias não errou só com os 3 zagueiros e deu o empate pro Inter. E para mim, na minha opinião, ele errou com o Depay também, tá? Em relação ao Depay. Por quê? Porque o Depay podia sofrer uma lesão. E se vocês acham que eu estou exagerando, o Thales Magno estava sem jogar, veio pro Brasil, meteu 2 gols nos 2 primeiros jogos, jogou bem. Só que aí forçaram demais, lesionou. O Hector lesionou, mas principalmente o Thales, tá? Por quê? Porque depois a conta chega. Esses minutos que ele forçou hoje, o músculo, entendeu? Tudo bem que vai ter a data FIFA agora, mas ele podia ter lesionado ontem no jogo. Fala agora sobre Yuri Alberto, autor dos 2 gols do Corinthians no empate em 2-2 contra o Internacional. O Yuri vive o melhor momento de sua passagem com a camisa alvinegra. Já são 20 gols na temporada e a perspectiva de uma venda no fim desse ano. André Cury, empresário do Yuri Alberto, tem trabalhado muito em busca de propostas. Na última janela ele apresentou 3 ofertas, as 3 recusadas pelo Corinthians. E aí ficou uma conversa que em janeiro essa negociação pode avançar. O André Cury segue trabalhando com clubes europeus para que essa proposta apareça na janela de inverno europeia. Então, não se descarta a possibilidade de o Yuri Alberto ser negociado. O grande problema para a venda do atacante de 23 anos de idade é o fato de o Corinthians ter só 50% dos direitos econômicos. Então, se aparece uma proposta de 20 milhões de euros, o Corinthians fica com apenas 10 milhões de euros e é isso que tem impedido até aqui a negociação. Yuri, que é artilheiro do Corinthians no ano, 47 partidas, 20 gols e mais 6 assistências. Queria saber de você se a saída do Yuri faria falta ou se o Corinthians é capaz de repor o atacante com os atletas que tem dentro de casa.